Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eletrólise. Vamos falar da eletrólise ígnea e da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative as notificações. Vamos lá? Bom, o que é uma eletrólise? Lise significa quebra. É a decomposição de uma substância pelo uso da corrente elétrica. É uma reação de óxido-redução não espontânea provocada por uma corrente elétrica proveniente de um gerador. Então, a gente precisa de uma pilha, a gente precisa de uma bateria para fazer a eletrólise. Então, o que está na parte de cima desse esquema refere-se à pilha. O que está na parte de baixo refere-se à eletrólise. Então, aqui eu tenho polo negativo, polo positivo da pilha, polo negativo, polo positivo da eletrólise. Como você já viu, e se não viu ainda, é importante voltar na aula de pilha, tem um vídeo gravado aqui para você sobre pilha de Daniel. Polo negativo da pilha é o anodo, onde ocorre uma oxidação. Lembrando que oxidação significa perda de elétrons. Polo positivo é o catodo, onde ocorre redução. Lembrando que redução significa ganho de elétrons. Então, polo negativo ligado no polo negativo da eletrólise, polo positivo da pilha ligado no polo positivo da pilha. O que é sofrer oxidação? É perder elétron. Então, está saindo elétron daqui, e esse elétron está vindo aqui para baixo. Se esse polo está perdendo elétron, é porque ele está sofrendo oxidação. Esse elétron está chegando aqui embaixo. Se esse polo está recebendo elétron, ele está sofrendo redução. E redução acontece no catodo. Aqui, na pilha, o catodo é o positivo, onde está ocorrendo uma redução. Está recebendo elétron. Esse elétron que está chegando aqui em cima, ele está saindo aqui de baixo. Então, esse polo está perdendo elétron, então ele está sofrendo oxidação que ocorre no anodo. Você já deve ter percebido que ocorre uma inversão de polo positivo e negativo. Anodo é sempre oxidação, seja pilha, seja eletrólise. Catodo é sempre redução, seja pilha, seja eletrólise. Na pilha o anodo é negativo, o catodo é positivo. Na eletrólise, o anodo é positivo e o catodo é negativo, ocorre uma inversão. E quando você pensa no fluxo de elétrons, fica mais fácil você perceber essa inversão, certo? Bom, vamos começar fazendo uma eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o cloreto de sódio e aquecer até cerca de 808 graus Celsius. Quando a gente aquece, ocorre a fusão, ele fica líquido, e quando ocorre a fusão, ocorre também uma dissociação. Eu vou ter os íons Na+ e Cl-. Então, imagina que eu tenho aqui dentro dessa cuba de vidro Na+ e Cl-. O que vai acontecer? No polo negativo, que agora é o catodo, vai ocorrer uma redução. Quem vai sofrer redução? Quem será que vai ser atraído pelo polo positivo? Pelo polo negativo, o Na+. O positivo é atraído pelo polo negativo. Então, o Na+ vem para o polo negativo, recebe elétron e sofre redução. Então, o Na+ foi para o polo negativo, recebeu o elétron que está vindo lá da pilha e sofre uma redução, forma sódio metálico. No polo positivo, que agora é o anodo, vai ocorrer uma oxidação. Quem vai se dirigir ao polo positivo? O Cl-. O Cl- vem para o polo positivo, perde elétron e oxida.
Então, o Cl- vai perder elétron e vai oxidar. Não existe Cl sozinho, forma Cl2. Para balancear, eu vou colocar meio de Cl2. E eu vou somar essas três equações para a gente ter a equação global da nossa eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Eu vou somar as três equações. Elétron com elétron a gente vai cancelar. Na com Na a gente vai cancelar. E Cl- com Cl- a gente vai cancelar. Então, no final, a gente tem a nossa reação de óxido-redução, de decomposição do cloreto de sódio em sódio metálico e gás cloro. Então, perceba que o seguinte, a gente só tinha cloreto de sódio, e aí só pelo fato de deixar passar uma corrente elétrica, a gente consegue decompor esse cloreto de sódio e formar substâncias diferentes do que a gente tinha no início. A gente consegue decompor o cloreto de sódio em sódio metálico e gás cloro. Se eu quiser fazer uma eletrólise aquosa. Na eletrólise aquosa, além do cloreto de sódio, a gente vai ter aqui água também. E a água pode ser atraída pelo polo negativo e sofrer redução, pode ser atraída pelo polo positivo e sofrer oxidação. E aí a gente vai ter que ver quem tem maior tendência de sofrer redução, o Na+ ou a água. Quem tem mais tendência de sofrer oxidação, Cl- ou água? Eu vou fazer aqui uma tabelinha para você ver quem tem maior tendência de reduzir e uma tabelinha para você ver quem tem maior tendência de oxidar. Então, eu tenho aqui, ó, alcalinos, grupo 1 da tabela periódica. Depois vem os alcalinos terrosos, grupo 2, alumínio, aí aparece a água e os demais, H+ aparece aqui e os demais metais. Então, nesse sentido, a gente tem a tendência que as espécies têm de sofrer redução. Então, você precisa lembrar o seguinte, que a água tem mais tendência de sofrer redução do que os alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. A água ganha do A água ganha dos alcalinos, a água ganha dos alcalinos terrosos, a água ganha do alumínio. Isso em tendência de sofrer redução. E aí a gente precisa saber escrever a semi-reação de redução da água. Como que é a semi-reação de redução da água? Quando a água sofre redução, ela recebe elétrons e na redução da água, o hidrogênio que tem carga +1 vai para 0, formando H2. Como a gente tem carga negativa do lado dos reagentes, tem carga negativa também do lado dos produtos. E aí precisa balancear. Essa semi-reação de redução da água você precisa conhecer. Vamos ver também a tendência que as espécies têm de sofrer oxidação. Primeiro eu tenho aqui fluoreto, depois vem os ânions oxigenados, nitrato, sulfato, carbonato, aí vem a água, aí a gente tem o OH- e os ânions não oxigenados. Cloreto, brometo, iodeto, e aí a gente tem aqui essa tendência das espécies em sofrer oxidação. E aí é importante você lembrar que os ânions sem oxigênio têm mais tendência de oxidar do que a água, com exceção do fluoreto. E aí, eu preciso também saber a semi-reação de oxidação da água. Quando
Quando a água oxida, ela perde elétrons. Na oxidação, o oxigênio, que é -2, vai virar gás oxigênio, que tem NOx 0, e forma H+. Então, se você lembrar, a água pode formar H+ e OH-, gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, estão as 4 espécies aqui, tá? Na redução forma H2 e OH-, na oxidação forma O2 e H+, tá? Bom, vamos fazer a eletrólise do cloreto de sódio, a eletrólise aquosa do cloreto de sódio, para vocês perceberem essa tendência que cada espécie tem de oxidar ou de reduzir. Primeiro, quando a gente coloca o cloreto de sódio em água, ele se dissocia, formando Na+ e Cl-. Então, coloquei aqui cloreto de sódio em água e também ocorreu a dissociação. Eu preciso ter os íons aqui, seja através da fusão, na eletrólise ígnea, seja colocando em água, na eletrólise aquosa. No polo negativo, que a gente já viu que é o cátodo, vai ocorrer uma redução. Quem vai sofrer redução? Na+ ou água? Então, eu tenho que pensar exatamente isso. Ó. Quem será que vai para o polo negativo? Vai ser o Na+ ou vai ser a água? Aí eu vou olhar aqui, ó. Na+ é um alcalino. Olha a água ganha dos alcalinos. Então, quem vai sofrer redução vai ser a água. Então, ó, a água que vai para o polo negativo e vai reduzir, não vai ser o Na+. Então, eu vou escrever a semi-reação de redução da água. Água ganhando elétrons. Na redução da água, forma gás hidrogênio e forma OH-. Quem vai para o polo positivo, que agora é o anodo, e vai sofrer uma oxidação. Ou o Cl- ou a água. Será que vai o Cl- para o polo positivo e vai oxidar? Ou será que vai a água? O Cl-, ele é um ânion sem oxigênio. O Cl- está aqui, ó. O Cl- tem mais tendência de oxidar do que a água. Então, eu vou escrever a oxidação do Cl-. Ó, então, o Cl- é que vai para o polo positivo e vai oxidar. Nesse caso, não vai ser a água. Então, o Cl- vai perder elétrons e vai formar Cl2. Aqui eu poderia ter escrito desse jeito, mas eu teria 1 mol de elétron só. Como eu tinha 2 aqui, eu já multipliquei essa equação por 2, tá? E agora, eu vou somar essas 3 equações. Para somar essas 3 equações, como eu tenho 2 cloretos aqui, eu vou multiplicar a primeira equação por 2 também, só para igualar a quantidade de Cl-. Vou cancelar os elétrons, 2 elétrons com 2 elétrons, e vou cancelar também o Cl-, 2 Cl- com 2 Cl-. Então, no final, o que sobrou? O cloreto de sódio colocado em água, formando gás hidrogênio, gás cloro e vou juntar o Na+ com o OH-, forma hidróxido de sódio. Então, vejam. Se eu fizer a eletrólise da salmoura, que é água e sal, então eu coloco água e sal, ligo uma pilha, uma bateria, um gerador, começa a ocorrer esse fluxo de elétrons, a água vai reduzir, o cloreto vai oxidar, e a gente vai ter como produto gás hidrogênio, formado no cátodo, gás cloro, formado no anodo, e hidróxido de sódio. Além disso, essas indústrias chamadas de cloroálcali, além de vender hidrogênio, cloro e hidróxido de sódio,
Pega um pouquinho do hidrogênio, um pouquinho do cloro, forma ácido clorídrico, vende também ácido clorídrico. Pega cloro e pega hidróxido de sódio, forma o hipoclorito de sódio, principal constituinte da água sanitária. Então, olha a quantidade de produto que a gente consegue obter a partir, por exemplo, da água do mar. O gasto maior é com o quê? Com energia, certo? Espero que tenha entendido, que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, não esqueça de deixar escrito no comentário aí embaixo. Deixa sua dúvida, deixa seu like, siga o canal e assista os outros vídeos dessa mesma playlist de eletroquímica, tá bom? Super beijo para você. Tchau, tchau!